que o Flamengo vem mal demais na Libertadores. É isso, pô. Chegar nessa rodada fazendo conta com milionários. Olha só, eu admito. Exato, Então, a admito, verdade eu é que admito. o Flamengo só precisa olhar para si mesmo no momento para melhorar e ganhar seus jogos. Eu é assim que admito vai a dificuldade passar. de jogar com o Bolívar lá. Isso. Todo mundo sofre, é complicado. O Inter ganhou ano passado, mas é difícil a beça. Agora, a partir daí, amigão, É isso. você não dá para ter esses resultados que o Flamengo tá teve. mal, tá mal. Perfeito. Muito mal na Libertadores e agora tem 2 jogos em casa para recuperar isso. Mas, enfim, a conta, eu concordo com o Roger. O empate ontem, de repente, nem foi dos piores resultados. Só que o Flamengo precisa ganhar os 2 jogos. Se a gente não tivesse visto os jogos do Flamengo na Libertadores e só analisasse a qualidade dos jogadores, a gente ia falar assim, o Flamengo vai se classificar. O problema é que vem dos jogos Zé, do Flamengo, não dá para ter essa certeza. Era muito palpável você cravar o Flamengo classificado com 15 pontos. Se pelo menos 15. Se admite, lá perde lá no Bolívar, mas os outros ganham. E do jeito 15. que o Flamengo estava organizado, como o Tite gosta de um time equilibrado, nem tomar gol. A gente estava discutindo, o Flamengo não vai tomar gol, de repente, na altitude. Mas o perde Led um jogo o lá, Led mas tem razão. Ontem os o Led outros 5 aqui- jogos não era nem para tomar gol. O Led ontem aqui falou, os estaduais enganam demais, gente. Mas A gente isso se deixa levar por depende isso. muito, depende Mas, muito. mas a gente tem que Depende lembrar que o muito. Flamengo enfrentou Botafogo, enfrentou Vasco, Sim, mas enfrentou mesmo os Fluminense clássicos 3 dos vezes. estaduais. Tudo bem, mas Sim. o Botafogo que fez água no estadual, perdeu para todo mundo, nem classificou, é um time hoje mais competitivo, Cara, que ganha do estadual tá todo Flamengo mundo ainda no entrando brasileiro. em forma, pensando Isso é em outras verdade. coisas. Isso é O estadual verdade. nunca é parâmetro, Claro. cara. Mas nunca. também E não o dá cara- para analisar o cara que foi mal no estadual. Não. Não é Então- parâmetro nem pro sucesso, nem pro fracasso. A minha regra é assim, ó, quem foi mal, você maximiza. Pô, foi mal no estadual, você maximiza. Mas Você foi bem no eventualmente- estadual, você minimiza. Mas, por exemplo, minimiza. o Mal. Fluminense começou, por exemplo, a pré-temporada depois de todo mundo. De certa forma, Bem, justifica uma Fluminense atuação tem um ruim no contexto. estadual. Agora, time que vai mal no estadual, você tem que abrir o olho. Pô, peraí, o que tá acontecendo? E time que vai muito bem, você minimiza, cara. Sim. Minimiza. É o caso do Flamengo. Agora, assim, é difícil explicar o rendimento do time, cara. Com os jogadores que tem, com o treinador que tem, é difícil, é um enigma, assim. É o Ontem, que- né, no jogo contra o Palestino, ele voltou o esquema tradicional, né, com os caras mais abertos. Ele usou Jogou o Bruno Henrique na direita Bruno e o Henrique Cebolinha na esquerda. É o esquema que ele ao joga... contrário, começou com o Cebolinha Cebolinha na direita e o Sim. Bruno Henrique E na depois esquerda. eles Não, trocaram. porque ele ventilou contra o Bragantino jogar com 2 atacantes, que era o Bruno e o Pedro. Ele jogou, até iniciou assim. Mas logo quando ele toma o gol, ele tira o Igor Jesus e bota No final do jogo, ele que ele bota? Luiz Araújo, né? Ele e aí até- abre os Depois caras. tem o Lohan. Exatamente. Ele falou até em coletiva que no final do jogo ele volta para esse 4-2-4, né? Um 4-4-2. Mas, enfim, ele tá com dificuldades. E, assim, você já brincou aqui, né, no Seleção, né, Rizek, do ciclo do Flamengo. Aí sempre entra a culpa do treinador, aí vem um novo, tudo é maravilhoso. Vou até lembrar aqui que a gente teve um debate, ó, o Arrascaeta tá fora de novo. Porque o Tite veio, aí coloca o Fábio Marcelidian para dar entrevista, parece que o Arrascaeta não machuca por causa que o Tite chegou. Até isso, faz milagre, machucou a vida inteira. Parece que tudo que o São Paulo fazia era errado. Que a comissão técnica do São Paulo não servia, que o São Paulo que já treinou em tudo quanto é... É outro tipo de comparação. O São Paulo ele fazia um monte de loucura, né? Sim, mas não é tudo errado. Nem é tudo errado, nem tudo é certo. isso, o Arrascaeta não machucava por causa do São Paulo, Não, ele aí- machuca a aí vida é inteira. exagero, Exatamente, exagero. como Mas- agora ele tá fora, Mas sendo taticamente importante. ele fazia um monte de loucura no Sim, time com do Flamengo. certeza. Mas agora, não repete time. O Tite tá difícil de repetir time também. Tem vários jogadores. O Milito no Atlético não tá repetindo o time, tá jogando bem. Só para nem tudo é maravilhoso, tá Pulgar e Arrascaeta de fora com lesões sendo importantes. E obviamente não é O que eu culpa da estava comissão técnica do lendo time. hoje é que o Flamengo percebeu que há uma falha de formação de elenco quando você depende demais. Hoje você tem só o De La Cruz para criar na ausência do Arrascaeta. Então o Flamengo iria no meio do ano agora buscar um jogador criativo, alternativas criativas no E meio-campo. quem são E essas esse tem alternativas? aí que sido tá, não sei. Oscar, Oscar é uma Claudinho, delas. Claudinho. Sim, Ô, o Flamengo namora o Roger, Claudinho há sobre anos. esse assunto, eu acho que é um dos principais erros do Tite que a gente está vendo aí. Ele está colocando o De La Cruz mais na frente, tirando o De La Cruz de onde ele tem sido um monstro, que é o segundo volante, o cara que marca, dá opção, vem buscar, aparece na frente, vindo de trás, e ele sem o Arrascaeta, ele está preferindo deixar o De La Cruz mais encostado lá, com quase um segundo atacante, e recuando o Gerson, né? Ele está fazendo o time para o Gerson jogar de segundo volante e está perdendo o De La Cruz no meio. Assim, para mim é um erro assim, que tá nítido. Ele tentar de começo, tudo bem. Mas assim, são vários jogos que tá claro o erro que o Tite está cometendo, que é deixar o De La Cruz mais na frente. Volta o cara para onde ele está brilhando. Se tem alguém jogando bem nesse Flamengo, a gente está vendo o gol.
golaço aí do Corneiro, né? Na sobra, pegou. Eu, nesse bem de primeiro primeira. momento, eu achei que ela tinha batido na haste lá também. atrás, cara. Achei porque essa bola foi não fora. balança, não Ninguém balança a nem rede. Aí eu tô vendo os caras do Flamengo parados e o do Palestino comemorando comemorando. Eu aí, falei, entrou. que foi, É. cara? Escanteio? Desviou em alguém? Isso Aí é depois ruim pro que eu- narrador É, ali, né? agora não balança a rede. Por que houve? Cara, mas o Flamengo muito mal. Você não, você não prefere o De La Cruz mais de trás? Prefiro. Eu acho que ele tem que organizar, até porque Tudo ele bem que ele também tá sem tem Arrascaeta, leitura de mas infiltração boa. se vira, Ele é um se cara vira. que dá dinâmica vindo de trás, ele carrega o time pra frente, tem recomposição boa também, é muito Ele veloz pode, de pra repente, recompor. até fazer uma trinca de o primeiro volante segurando, e aí, sei lá, o De La Cruz pela direita e Gerson pela esquerda. E aí esses aqui, um vai e outro volta. Mas deixar o De La Cruz lá na frente, fazendo com o Pedro, por exemplo, a primeira marcação, e sendo o cara que está sempre ali querendo jogar de costas, eu acho que você perde o principal jogador do Flamengo hoje. O melhor jogador do Flamengo hoje se chama De La Cruz. O time tá mal, mas ele, meu irmão, é impressionante. Esse cara tá arrebentando. Ele tá. No começo do programa, a gente estava debatendo sobre como o Carlo Ancelotti adotou soluções criativas diante de alguns problemas que surgiram na frente dele. Vocês não acham que o Tite está muito careta com o Flamengo, não? Tá tudo muito dentro. Careta, Mas ele sempre sempre foi. foi careta, né? Tudo bem, mas Ele tira o lateral esquerdo, bota o lateral esquerdo. Ele tira o camisa 10, ele bota um camisa 10. não tá faltando um pouco Mas mais aí de eu vou soluções entrar no criativas, sair um assunto que pouquinho mais... que o Conrado estava aqui debatendo. O Sampaoli fazia isso, não era mundo nada que ele era careta. louco, né? Aí é Mas louco. calma, é não maluco, precisa então. gerar também, calma, Não, calma. eu também acho, eu Calma. sou do bom O Diniz- senso. O Diniz botou tem um um meio ponta na termo aí, lateral né? do Fluminense. Não, mas o que eu tô falando, será que se o Tite não continuar assim, o Tite não vai virar a chacota que o Sampaoli é? Será que não tem culpa de jogador também? Não tem culpa de diretoria? Claro que tem culpa não de tem jogador. culpa de montar. É isso, Óbvio, o que eu falava óbvio, do Sampaoli é isso. óbvio. Eu não estou defendendo o Sampaoli. É porque a Mas só voltando passagem à minha dele, pergunta. tudo era culpa dele, até o Arrascaeta machucando. Não, esquece, o São Paulo já foi, isso. né? O Tite não poderia buscar umas soluções um pouco mais... Eu acho que ele já Fora deveria. da casinha, eu acho que ele já deveria ter tentado um 4-4-2. Deixa o Bruno Henrique junto com o Pedro. Por exemplo, cara, assim, ó, o Abel, Ele tem agora cara, Gabigol e Pedro, podemos o Abel, jogar juntos. O Abel é um cara inquieto no Palmeiras, cara. É, não tá dando certo aqui, pô, Marcos Rocha, vou pôr de zagueiro, vou puxar o Zé Rafael. Ele foi pro primeiro campeão ano volante. passado barrando o Tô Rony. sem centroavante, eu vou colocar o Rony de centroavante, aí tiro o Rony. Eu acho o Abel mais inquieto. Eu tô achando o Tite, assim, muito, E eu acho muito que careta mesmo. E até, careta, até careta. pelo elenco deixa ele mais careta, né? Porque ele tem dois jogadores para cada posição. Então sai um, ele tem e o Tite, e por isso que os jogadores adoram ele, né? Porque ele pensa muito. Eu acho que tá muito mimimi esses atletas hoje, né? Você tem que sempre dar um carinho para alguém. Você não pode... Explicar as decisões. Tem que explicar as decisões. Se eu tirar, eu tenho que pedir desculpa. Se eu botar, eu tenho que explicar por que eu tô botando. Se eu botei nesse jogo, por que eu botei. Que isso, cara? O cara é treinador, ele tem que tomar as decisões dele. E tem que... Pedir desculpa porque eu tirei o Igor. Se eu tenho um feia volante depois, aqui e preciso trocar o volante, eu não preciso botar o volante reserva automático. Eu posso lide com cara ter feia outra depois. solução. E depois, mano, ficou de cara feia. Porque a questão é o seguinte, tirou do time, fica de cara feia. Mas aí quando bota, não precisa dar explicação. Então tem que ir lá fazer um carinho. Cara, na nossa época a gente discutia com o treinador, saía, mas treinava, fazia tudo certo e entrava no jogo. Podia, ficou triste porque tirou, mas no dia seguinte estava lá treinando igual, estava fazendo as mesmas coisas, estava sorrindo, estava abraçando um, abraçando o outro. Do jogo, sobre cara. Não tem que ficar carinhozinho toda hora. Eu não posso tirar o Pulgar, porque se eu tirar o Pulgar eu tenho que botar o Igor Jesus, porque senão o Igor Jesus eu perco, ou eu tenho que botar o Alan. Cara, você tem 300... O time que Quem tem que vai ser mais... melhor para ganhar? O time É isso que ele tem que mais fazer, né? condições de mexer é o Flamengo. Exatamente, É o Flamengo. exatamente. Mas o que o Roger falou lá no começo é Exatamente. verdade. É a mesma coisa quando lá atrás, não vou usar outro exemplo, tá? O São Paulo já passou. Você contrata um outro cara que mexe demais e aí você está esperando que ele não mexa, você contratou o cara errado. Agora, quem está contratando o Tite não espera um cara, que você usou o termo aí, claro que não de forma pejorativa, não está mexendo careta, ele é careta, ele sempre foi Não, careta. pejorativo, sim, assim, de estar muito certinho. Mas ele é o jeito dele. Ele treinador- conquistou as coisas assim. Eu sei. O corintiano sabe, lá atrás, para ele botar o Cássio no lugar do Júlio César, Tudo lá bem, atrás, ele demorou mas muito. ele não tinha o elenco que ele tem hoje. Ele tinha um elenco diferente. Para não ficar só no Abel, o Milito, cara. Um jogo o Arana é ala esquerda, no outro é ponta direita. Cara, tem que buscar soluções que não são as óbvias. É o que a gente espera de um treinador do gabarito do Tite. Principalmente quando tem uma sequência longa que não está dando certo o jeito que ele está jogando. Exato. Teve as lesões, está sem Pulgar, sem Arrascaeta.
vamos mudar. Sim, ele tentou botar o De La Cruz mais na frente, mas não mudando a estrutura da equipe. De novo, acho que volta o que está certo. O que não tá, o que tá funcionando perfeitamente é o De La Cruz, deixa lá atrás. Mas eu concordo, eu mudaria, deixava o Bruno Henrique um pouco com o Pedro, de repente até o Gabigol, mudar a forma de atacar. Porque me parece que o Tite ele aposta muito na continuidade das coisas. E, inclusive, acho que ele pagou um preço alto por isso na última Copa do Mundo. Tem que pedir desculpa ao Gabriel, que ele exagerei no tempo que eu botei ele para jogar, eu expus o Gabriel. Aí senta com o Igor Jesus, dá abraço, faz cara, me perdoa, porque eu te... Que isso, cara? Você acha que o Gabriel não gostou de ter entrado mais tempo do que ele poderia ter jogado? Mas eu acho que isso aí do Tite, não botou o isso Gabriel. aí do Tite, ele está falando isso mais para a imprensa do que... Então, eu acho que ele virou um personagem, ele criou esse personagem dele e... Essas desculpas são mais para... Olha o que eu fiz. O Flamengo ele tem que ser mais ele, mais solto. Tira essa máscara de personagem que ele tem, do cara, de discursos prontos, né? De discurso, parece que ele prepara todo o discurso. Me parece que o Tite, ele tá no vestiário, na casa dele, hoje eu tenho entrevista coletiva, deixa eu preparar aqui, aí ele vem... grava tudo aquilo direitinho, testa no espelho e fala, não, é desse jeito que eu tenho que dar uma entrevista. Testa no espelho. Me parece, cara. E no Flamengo não vai funcionar assim. Ele tem que ser mais natural, ele tem que ser um cara natural. Ele tem que ser mais explosivo, ele tem que ser mais... gesticular mais, ele tem que ser um cara mais do povo. A galera do Flamengo não vai... Não é que ele não vai, mas não compra essa ideia. Eu vou para intervalo. Fala pessoal, acabamos de assistir o que os comentaristas falaram sobre o Flamengo. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.